bom. Ah, bom, fica Gente, tranquilo. Para que seja mesmo. Para que seja mesmo. Alex, Paulo. Top, não. Boa noite, boa noite aos amigos da TV 247. Começa agora mais um Boa Noite 247, agora extraordinariamente, aos sábados e domingos, durante o processo eleitoral, com duas lendas vivas do jornalismo brasileiro, Alex Sounick e Paulo Moreira Leite. Boa noite, Alex, tudo bem? Tudo bem aí, Atushi? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Paulo Moreira Leite. Boa noite, Alex Sounick. Boa noite, Leonardo Atushi. Pô, a audiência começou forte, cara, porque, assim, costuma gerar, assim, tipo, 10, 20, 40, 50, já entraram 500 de uma vez, assim. Oba. Mas não é, mas sábado não é o dia da balada? A turma não vai para balada hoje? Não, mas o pessoal vai para balada lá pela meia-noite, né, Alex? Isso aí eu não sei o tempo que as pessoas saíam à noite, às 7 da noite, iam e voltavam às 11 horas para dormir. Olha, o Alex, vocês não sabem, mas o Alex já foi, enfim, não vou contar, não. O Alex já foi um grande Dom Juan brasileiro. Paulo Moreira Leite não fica atrás. Tudo bem? Já foram uma brasa, já foram duas brasas. Uma brasa, é. Já foram duas brasas. Isso aí você está falando é o Tárcio de Castro. Não, grande Dom Juan da imprensa brasileira, Tárcio de Castro. Você também. Gente, eu queria só dar um alô para vocês, dar um alô especial para todo mundo que está chegando aqui. Agradecer pelo público, né? Dizer que hoje, para quem não viu, eu tive a oportunidade de fazer duas entrevistas muito interessantes com o Eugênio Aragão, primeiro, né, ex-ministro da Justiça, e também com um casal de brilhantes advogados, Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Martins, falaram sobre essa decisão histórica da ONU, que vai ser o tema principal do nosso papo. Então, quem não pôde ver, procura lá na busca do YouTube, TV 247, Eugênio Aragão, Cristiano Zanin, Valesca. Tem informações muito boas sobre a decisão, né? Pessoal, aqui tem muitos membros aqui do canal. O primeiro comentário já foi do Yuri Maluf, mandando aqui os emojis, né? Muito legal, tem muita gente que se tornou membro do canal. Tem boa noite aqui de... Paraíba está presente aqui. João Pessoa, Campina Grande, Irati, no Paraná, Lula bombando. E hoje a gente publicou também um vídeo do Haddad. Eu até queria começar com esse tema com vocês falando desse tema. O Haddad foi ao Piauí, né? E quando ele pousou, assim que ele pousou ontem, ele soube da decisão da ONU. Aí depois ele encontrou o Wellington Dias, o governador, ambos falaram da decisão, Lula candidato e tal, e o Haddad vai viajar vários estados no Brasil, dizendo que ele vai correr o Nordeste, levando a informação desta decisão da ONU, que confirma, na visão dele, a candidatura Lula, né? Achei legal, porque o Haddad está realmente se colocando como um representante do Lula e defendendo muito a candidatura Lula. Vocês acham que depois da ONU é plano Lula e ponto final? Começando aí pelo Alex, o que você acha? Não, eu acho que o plano sempre foi plano Lula, né? O que é importante nessa decisão é que é uma medida urgente, né? É uma medida provisória, foi assim chamada pela própria relatora do caso no Comitê de Direitos Humanos, a Sarah Cleveland, que ontem deu uma entrevista muito importante, né? Que foi publicada no 247 ontem, né? Em que ela diz exatamente isso: o Brasil precisa cumprir as recomendações. Não porque a ONU faz qualquer sanção, mas porque, se não cumprir, o Brasil viola as suas obrigações legais internacionais. E essa é a gravidade dessa resolução. Uma resolução muito rigorosa, porque não foi feita sem nenhum critério, tanto que a mesma Sarah Cleveland conta que no primeiro semestre foi feito um pedido e foi recusado, e dessa vez o pedido foi atendido, e também em parte. Quer dizer, não é uma coisa assim que o Cristiano Zanin chegou lá e mandou assinar, coisa não, uma coisa muito rigorosa, né?
Alex, Então, até a explicação que a Sarah Cleveland deu ontem é muito importante, porque mostra toda a elaboração dessa resolução, e que não é uma coisa sem um significado, como disseram o ministro da Justiça, como disse o chanceler Luiz Nunes. Não, é muito importante, né? E tem muito significado, e é muito importante, e o fato de não cumprir é muito grave, né? É muito grave para o Brasil. Agora, quanto à candidatura a Lula, é claro que é uma candidatura que se fortalece, e essa mensagem, quer dizer, o Haddad vai ser o mensageiro, né? Vai transmitir, porque, infelizmente, os jornais esconderam, né? Eu achava que ontem, com essa declaração da Sarah Cleveland, o Brasil precisa cumprir as recomendações, seria a manchete da Folha de hoje, né? Você não daria de manchete? Deveria ser, Alex. Eu vou passar para o Paulo, só vou aqui agradecer 2 membros chegando ao canal, a Ju Azevedo e o Cristiano Melo, e também chegando aqui o superchat do Marcos de Sá. Boa noite de São Paulo, de Marcos e Elizabeth. Estamos do lado certo. É muito bom ter esse conforto de saber que a gente está do lado certo da história, né? do lado do Papa Francisco, do lado das grandes lideranças internacionais e da ONU, né? E do lado do bom jornalismo. Ô, Paulo, passando já nessa linha do Alex, porque ele falou o seguinte, olha, a mídia escondeu. Agora, mais do que esconder, a mídia agora já está partindo para a baixaria. Hoje, o Carlos Alberto Sardenberg, na Globo, foi escalado para dizer que a notícia da ONU era fake news. Mas antes de falar do Sardenberg, eu queria que você falasse sobre a questão do Haddad. Essa questão do Haddad se colocar, olha, vou viajar todo o Nordeste levando à população a notícia da ONU. Depois a gente passa para a postura da imprensa. Olha, eu acho que essa decisão da Haddad, ela é muito feliz, ela é muito correta, confirma-se uma postura de lealdade em relação à candidatura a Lula, o que é sempre muito importante. Quer dizer, o candidato a Lula, ele está ali, ele poderá substituir, mas o candidato a Lula, então é importante ele ter essa postura. E essa decisão da ONU, ela é de uma importância, eu acho assim, política muito grande, porque ela tira a discussão de... Alex, estou achando que o Paulo teve um problema de conexão, hein? Travou, né? Paulo travou, mas daqui a pouco ele volta. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele. Ele já vai voltar aqui num segundo. Eu vou falar para ele sair e voltar aqui num minutinho. Deixa eu passar aqui a mensagem. Comenta aí essa questão da imprensa. Então, essa campanha, né, é muito diferente de outras, porque não se trata, não é, essa viagem do Haddad não se trata, e não vai se tratar jamais, de Haddad como o candidato do Lula, e sim é uma chapa, né? Tudo funciona como a chapa Lula, Haddad e Manuela. Então, essa é a grande diferença dessa campanha. Haddad está no Nordeste como participante dessa chapa. Ele não é o emissário do Lula, ele é o Lula, ele é o Haddad, ele é a Manuela. Então, essa é a graça também dessa campanha, né? Opa, voltei. Vai lá. Não, mas o que eu acho é o seguinte, é importante essa decisão, é importante o Haddad assumir essa questão e divulgar, porque a ONU, ela representa uma autoridade política muito grande. Todo mundo sabe que a ONU é um organismo que fala pelo conjunto dos países. Não é um governo mundial, que não existe um governo mundial, mas é a unidade possível da humanidade criada após a Segunda Guerra Mundial e que traz essa herança democrática da luta contra o fascismo, da derrota do nazismo, que marca o nascimento da ONU, né? Então, eu acho que o Haddad, a população reconhece isso na ONU, e a ONU a dizer que o Lula tem direito a ser candidato, a fazer sua candidatura e fazer sua campanha, coloca esse debate num outro patamar. Não é mais o debate
entre o advogado do PT, entre o PT, entre o Bolsonaro, entre o PSDB, entre a Janaína Pascoal. Não, tem uma questão aí acima pela qual o país está comprometido a obedecer. Então, eu acho que isso muda o debate. É importante o Haddad assumir isso, porque isso vai colocar realmente, mostrar para a população que a campanha, o Lula não está só. E as pessoas que querem a candidatura do Lula, elas têm o apoio, o melhor apoio que você poderia imaginar, que é o da ONU, que é o do Comitê de Direitos Humanos da ONU, do qual o Brasil é signatário, que o Brasil reconhece e que, portanto, ele tem a obrigação de atender. Essa é a grande questão. E é por isso, e é porque sabe dessa importância, é que a mídia, até o momento, está fazendo o possível para ignorar o assunto. O assunto deveria ter sido manchete, não foi. O Estadão deu uma notinha, a Folha deu uma matéria interna, porém não colocou na primeira página. E, na verdade, essa é a questão, porque isso muda o debate, e o que eles estão querendo fazer é justamente impedir que esse debate avance, que esse debate ocorra. Querem proteger, porque é um debate que quem deve fazer essa discussão? É o Supremo. Exatamente. Então, o que o Supremo está fazendo... Diga aí. Não, só agradecendo aqui 2 novos membros, né, o Aniceto e o MZ Rio aqui, que é esse perfil que chegou aqui também participando. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Quando você fala da mídia, a mídia estava primeiro no estado de negação, né? O assunto, vamos fingir que não existiu para ver se ninguém mais fala nisso. Só que as pessoas hoje estão ligadas nas redes sociais. A notícia publicada no 247, eu tenho sempre enfatizado isso, né, e ela está aqui até hoje na nossa primeira página, obrigado também ao Felipe Lima, né? Ela já teve, assim, é uma coisa inédita na nossa história. Por quê? Aliás, a mídia brasileira, ao atuar de maneira criminosa e golpista, ela nos ajuda, porque ela nos deixa sozinhos no campo da democracia, ao lado de outros veículos, né? Eu estou vendo aqui agora 138 mil compartilhamentos nessa notícia. ONU pronuncia oficialmente: Lula tem direito de ser candidato. Mas a mídia conservadora primeiro começou olha, vamos fingir que não aconteceu. Agora, eles estão começando a tentar desqualificar a ONU. Então, a fake news do dia foi o Sardenberg dizendo, Carlos Alberto Sardenberg da Globo, dizendo que o comunicado da ONU é uma notícia falsa que alimentou outras notícias falsas. E aí eu trago para vocês, olha, isso aí saiu no New York Times, saiu no Guardian, saiu na Reuters, saiu em praticamente no Le Monde, saiu na mídia do mundo inteiro. Como é que a gente explica um comportamento como esse do Sardenberg? Léo, você quer falar, Paulo? Então fala, Paulo. Porque eu acho que a grande questão é a perda de legitimidade da condenação do Lula. Quando você tem a ONU numa discussão, a ONU tem um comitê de direitos humanos da ONU, um comitê que tem poderes de jurisdição, que, portanto, deve ser acatado. A discussão muda de patamar, você tem que dar uma resposta nesse patamar. É preciso responder a essa resolução. Você deve encaminhar. Ou se você não deve encaminhar, você tem que, no mínimo, explicar muito bem por que você não está encaminhando. É uma questão, é um debate que começa pela primeira vez. O Lula conseguiu uma vitória em que ele está com a iniciativa a seu favor. Ele não está na defensiva nesse momento. Ele está dizendo, gente, é meu direito. Os advogados do Lula, inclusive, estão dizendo, olha, a questão não é a questão de discutir agora a questão da ficha limpa, não é questão de discutir agora os recursos que estão sendo debatidos. A questão é discutir a liberdade do Lula, é colocar a discussão no plano constitucional. Esse é o novo debate. É o debate que muda. A gente vai chegar a esse ponto, e vai ser o ponto principal da nossa conversa no dia de hoje. Mas só para não perder a questão da imprensa, como é que se explica o Sardenberg? O Sardenberg querendo qualificar como fake news uma decisão desse Comitê de Direitos Humanos. Olha, eu acho que é mentira, de vez em quando, você só tem uma saída que é a mentira. Porque isso aí não é verdade. Assim, vamos perguntar para o Paulo Sérgio Pinheiro, que deu uma entrevista, participou da entrevista coletiva. Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário de Direitos Humanos da ONU. Ele passou o dia de ontem preocupado em deixar claro para quem tivesse interesse a importância dessa decisão. E ele é um sujeito que é um quadro do PSDB. Ele não tem nada de petista, ele não tem nada. É um quadro do PSDB,
homem de confiança dos principais dirigentes do PSDB, e ele diz, isso é importantíssimo, não é uma questão de opinião, é uma questão que tem que ser obedecida. Então, é aí que vale a pena prestar atenção. Falar e chamar de fake news é realmente assim, não tem resposta. A população está dando atenção a isso, esse assunto está crescendo, e eles não têm como dar uma resposta coerente. Então, fala que não é verdade, que não existe. Absurdo. E você, Alex? O cara não tem nada para dizer, fala fake news? O Chico Sá escreveu hoje um tweet muito legal, dizendo o seguinte, que ele não está entendendo, porque o princípio da imprensa é procurar o furo. E em relação a essa notícia da ONU, parece que a imprensa está disputando quem vai dar em último lugar, ele não está entendendo. Porque é um puta de um furo, quer dizer, uma coisa que nunca aconteceu, né? Eu nunca vi o Comitê de Direitos Humanos se pronunciar a respeito de qualquer coisa, desde a redemocratização. Então, a primeira coisa grave é o seguinte, há uma acusação de violação de direitos humanos, e aqui se entende que é uma democracia, então é a primeira vez que isso acontece, desde a redemocratização do Brasil, né? E a segunda coisa se o Sardenberg talvez não tenha lido, né? Essa entrevista da Sarah Cleveland, que é a pessoa que assinou essa declaração, essa determinação. E ela que está dizendo, não são os petistas, não é o advogado, que evidentemente o advogado tem que defender os petistas, mas é a própria Sarah Cleveland, ela que assinou. Ela está dizendo que o Brasil precisa cumprir as recomendações, que o Brasil estaria violando os acordos internacionais. Né? Alex, só uma informação. A Sarah Cleveland, ela é vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos da ONU, ou seja, ela tem qualificação para falar, para tomar decisão, para dizer, quer dizer, sabe, é absurdo. Não, e ela é a relatora do caso, né? Isso foi assinado, esse documento foi assinado por ela e pelo Olivier Defroville, que é um professor de Direito da Universidade de Paris II, que assinaram em nome do comitê. Então, esse comitê tem 18 membros, e o caso ainda continua em análise. Exatamente. Não é que o caso produziu apenas esse documento. Ela diz o seguinte, que isso é uma liminar, porque há um perigo iminente dos direitos do Lula serem violados, então, por isso que ela assinou essa liminar, mas que o caso continua em análise. Claro. Inclusive, o mérito do caso será analisado no ano que vem. Alex, mas não é simplesmente uma questão de violar tratados internacionais, não. É violar a lei brasileira também, porque... Claro, lógico. O Brasil aderiu a esse protocolo no Senado, isso se torna força de lei. No Brasil também, isso foi esclarecido. Claro, violar os tratados internacionais, o Brasil está violando as próprias leis que assinou. Exatamente. A Fernanda, no Superchat, falou, olha, não existe plano B, o plano B do Haddad, é só plano L e qualquer outra coisa é pejorativo. Embora... que ela disse que o próprio Haddad faz parte do plano L, que é plano Lula. Né? Olha que interessante, olha, Queijo Kanashiro aqui no Superchat. Hoje fiquei sabendo de fonte segura que, se Lula vencer as eleições e se for condenado nas instâncias superiores, haverá novas eleições. O segundo colocado não assume. É toda uma discussão. Eu acho que ficou muito difícil, obrigado aqui, Queijo, pelo Superchat também. Eu acho que ficou muito difícil impedir a participação do Lula nas eleições. Por quê? Né? E aí a gente entra no tema central desse Boa Noite 247, que é a ONU oferece uma saída honrosa ao Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que existem ministros lá que se submetem a pressões, de natureza política, de natureza midiática, de natureza econômica e de natureza geopolítica. Porque a Globo está botando muita pressão, porque as petroleiras estão botando muita pressão, por isso, por aquilo. Só que agora eles têm um bom argumento para não ceder às pressões. Vamos imaginar o caso do Barroso. O Barroso está lá com todos os pedidos de impugnação da candidatura Lula. Ele não pode tomar nenhuma decisão contrária ao Lula, porque se o fizer, estará violando e desafiando a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, o Barroso não tem o que fazer, ele não pode fazer nada. E se ele fizer, ele pode ser pessoalmente responsabilizado. Eu pergunto aí ao Paulo, você acha que o Barroso
Vai agir contra o Lula, ficando contra os direitos humanos, ou vai respeitar a lei brasileira, a lei internacional, e vai ignorar as pressões da Globo? Eu acho que ele não vai ignorar as pressões da Globo, e eu acho que ele conta com essas pressões para seguir nessa postura que ele está demonstrando até agora. Eu acho que, se a gente for ler cuidadosamente os jornais de hoje, são notícias de bastidores do Supremo, desqualificando, usando os jornais para desqualificar a decisão. Paulo, mas espera aí, o painel da Folha fala que ouviu 4 ministros. Não, mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Peraí, então deixa eu concluir aí. Peraí, o que eu acho? Tem uma parcela do Supremo que não quer votar isso, tem uma parcela do Supremo que está comprometida em impedir o Lula, vai até o fim nesse esforço, e ela quer se legitimar desqualificando a decisão, dizendo que é uma decisão sem importância, dizendo que teve risada, e tem uma parte da imprensa, da mídia, que está colaborando nesse trabalho, tentando convencer os brasileiros que isso não tem importância nenhuma. Então, se eles ignorarem, se eles sequer colocarem na pauta, se eles fizerem mais uma barbaridade, como tantas que têm ocorrido até aqui, isso vai passar e uma parte vai chiar, uma parte vai reclamar. Agora, nós temos que entender o seguinte, a ONU não tem meios de sanção sobre isso. Você é obrigado a fazer porque você assinou esse compromisso. Você tem uma derrota moral se você não faz. Agora, a ONU vai sancionar o país porque ele fez isso. Só que tem um ponto. Embora a ONU não possa sancionar nem mandar um exército invadir o Brasil pelo fato de o Brasil não respeitar os direitos humanos, o Lula, os seus advogados, os deputados, os senadores do PT poderão entrar com ações no Supremo para questionar qualquer ato do Barroso. Porque se o Barroso toma uma decisão contrária ao Comitê de Direitos Humanos, contrária à decisão da ONU, que o Brasil tem que acatar por lei, evidentemente que isso abre espaço para várias ações. Se a Raquel Dodge fizer qualquer movimento no sentido de apressar a impugnação do Lula, ela também será alvo de ações dos deputados, dos senadores, da defesa do Lula. Ou seja, na pior das hipóteses, a meu ver, a candidatura Lula ganhará muito tempo. Então ela fica quase que garantida, a meu ver. Vamos dizer assim, eu vejo o seguinte, internacionalmente não há dúvida que o Lula tem razão. Juridicamente não há dúvida que ele tem razão. Legalmente, nada mais resta ao Supremo fazer do que se reunir, ler a resolução, ver se tem questões para fazer, alguma coisa assim, e encaminhar essa decisão, uma decisão que está lá para ser cumprida. É uma decisão da ONU, não é uma decisão que cabe ser discutida aqui agora. Nós estamos vivendo nesse estado que nós estamos vivendo. A ONU é um organismo que é questionado diariamente. Só para falar assim, existem mais de 60 resoluções da ONU determinando que o Estado de Israel desocupe a Palestina. E ele não desocupa a Palestina. Então, nós temos assim, essa questão. Agora, a questão é saber, que eu acho que é importante do que a gente está discutindo, é o seguinte: existe sim no país um crescente movimento político de procurar que as eleições representem uma saída e não um agravamento da crise. A gente está ficando claro, pela popularidade do Lula, pelo reconhecimento que o Lula tem dentro e fora do país, esse reconhecimento externo é muito importante num país que dá tanta importância às questões externas, que a eleição sirva para uma crise, para tirar essa crise. Isso só será possível se o Lula puder participar. Eu acho que a decisão da ONU é importante porque ela abre esta porta e ela vem com a autoridade da ONU, com a legitimidade da ONU, para falar o seguinte: olha, o Lula tem o direito de ser candidato. Obrigado. Isso eu acho que muda. Isso é que muda a discussão. E aí eu acho que dentro do Supremo, que por uma diferença de um voto, o Lula não está solto. Vamos voltar atrás. Por um voto de diferença, na questão do trânsito julgado, o Lula permaneceu preso. Se ele tivesse vencido por um voto, ele estaria solto, a campanha seria outra. Então, nós temos uma situação política que é muito frágil. E a pressão pela mudança, seja pela pressão internacional,
seja pelo crescimento do Lula, que é uma coisa evidente para qualquer pessoa, seja pelo estado de insegurança que a campanha desperta em qualquer pessoa isenta. Aquela cena de canibalismo que foi feito no debate da rede, ou seja, você coloca uma cadeira vazia, corretamente. Aí os candidatos, constrangidos com a cadeira vazia, decidem que vamos tirar e você tira. Isso é canibalismo. Isso é um constrangimento. Isso é uma coisa... nós estamos indo para uma coisa, Tuxo, assim, essa eleição sem Lula, não é que ela vai ser fraude naquele sentido. Não, ela vai ser uma crise. Ela não vai ter legitimidade. O resultado será proclamado e metade do país vai estar contra. A ONU está dando uma saída. Gente, vamos pacificar. Vamos respeitar a lei que existe. Exatamente. Paulo, deixa eu agradecer aqui o Beto Santos e o Luciano aqui no Superchat também. O Zé Wilson Barroso Borges aqui também apoiando. Alex, para a gente continuar no tema, como é que você vê, como é que você acha que será a postura do Barroso? Ele vai agir contra a ONU ou não? Olha, o Barroso, a gente sabe, o Barroso ele tem a tendência punitivista, né? Ele faz parte da linha dura do STF. Mas ele pode seguir a tendência punitivista quando ele está autorizado, em tese, pela lei. Agora ele está desautorizado pela ONU. E aí eu te pergunto, ele tem esse constrangimento, né? Claro, ele vai esbarrar nisso. É por isso que eu queria te perguntar o seguinte, se o dia de ontem muda a cabeça dele. Não, eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não, deveria, mas eu tenho a impressão que não, porque o Barroso tem aquela linha punitivista, né? Todo o TSE, o STF e o STJ empenhados nessa conspiração, né? De impedir o Lula. Então, ele vai jogar mais uma vez sua biografia no lixo, né? Tudo indica, quer dizer, ele vai, porque é isso, não tem retaliação, não tem sanção, não é? Agora, isso aí... Tem a vaidade dele, Alex, tem a vaidade dele, tem o nome dele na história, tem o carimbo que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai jogar. Alex, ele pode ganhar um carimbo na testa assim, ó, violou a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU e transformou o Brasil numa republiqueta. Né? Ele é vaidoso, Eu acho. Não, eu acho que toda a pressão está em cima dele. Eu acho que a essa hora ele, quer dizer, não é que ele não está sentindo na pele e na cabeça dele essa coisa. Evidente que ele está. É apenas uma intuição minha de que ele vai, quer dizer, a gente está vendo, né? Esse governo é um governo autoritário, né? O Poder Judiciário cada vez mais autoritário, né? O Poder Judiciário já é conservador, mas cada vez mais autoritário. Agora, eu acho que, por outro lado, a candidatura Lula é uma candidatura que tentaram, isso que o Paulo contou desse debate de ontem, foi uma coisa absurda, né? Uma coisa totalmente absurda. E o pior absurdo, quem exigiu a retirada do púlpito do Lula foi o Bolsonaro. E em termos grosseiros, né, que eu consegui ler numa matéria no Le Monde, que na imprensa brasileira não saiu. Diz que aqui não vai ter púlpito para bandido, não. Quer dizer, uma pessoa dizer uma coisa dessas e ser obedecida pelos organizadores, e os outros, somente o Boulos reclamou, né? Somente o Boulos insistiu para que o púlpito continuasse, os outros, Ciro e tal, não, tudo bem. Quer dizer, é uma coisa, é um asco, né? É um asco. Você atacar uma pessoa que não está lá. E o Álvaro Dias, Léo, né? Puxa vida, ele atacar o Lula, né, daquela maneira, sabendo que o Lula não está lá para responder, aonde já se viu uma coisa dessa? O que disse o Álvaro Dias? Eu não vi esse debate. Álvaro Dias disse que é uma candidatura a candidatura do Lula viola o Estado de Direito. A candidatura do Lula viola o Estado de Direito. Agora, eu tenho que dizer para o Álvaro Dias que... Ele falou tantos impropérios que eu... Como Alex, assim? Alex,
tem que dizer para o Álvaro Dias que é a não candidatura do Lula que viola o Estado de Direito, né? O Brasil vai na ilegalidade se o Lula não for candidato. Deixa eu só... Não, que essa candidatura não existe, quer dizer, ele fez uma série de acusações também a Lula que não estava lá. Então, acho que nesses debates, ou o Lula participa, como a ONU está recomendando, deve participar, evidentemente, de alguma forma, ou então ele tem que ter dia de resposta. Ou então, não pode ser atacado uma pessoa que não está presente no debate, não por culpa dela, não que ela fugiu do debate, mas ela está proibida de participar. Só agradecer aqui o Júlio César Francisco, dizendo que é uma honra ficar aqui na TV 247 várias horas por dia, aprende-se muito e alimenta-se o QI. Obrigado a você. Ô, Paulo, eu queria entrar nesse ponto que o Alex trouxe, que eu acho muito importante, respeito à postura dos candidatos, né? Deveria interessar os candidatos à presidência da República que o Brasil cumprisse os tratados internacionais e a própria lei brasileira para que a eleição fosse limpa e para que eles tivessem legitimidade, né? Agora, me espanta ver que o único candidato que defende que o Brasil cumpra a determinação da ONU, que também é lei brasileira, é o Boulos. Cadê os outros? Olha, eu acho que é parte desse problema que nós estamos vivendo, de uma eleição em que não há regras de verdade, em que não há uma postura de lealdade de todos com regras comuns e que virou cada um por si, Deus para todos. Por que eles não queriam que a cadeira vazia ficasse lá? Aquilo que o Bolsonaro chamou de púlpito, que aquilo não é púlpito, aquilo é um palanque, aquilo é político, não tem nada a ver com coisa religiosa. Mas por que eles não queriam? Porque é evidente que aquela seria a grande referência do debate. Aquele seria um sinal de que existe um candidato que não pôde comparecer, mas que tinha direito a comparecer. Por isso que eles quiseram afastar. E o espantoso, para mim, um candidato Bolsonaro, que eu considero um candidato fascista, não é espantoso isso. O Bolsonaro, ele não está interessado na democracia, ele não está interessado nas regras do Estado Democrático de Direito, ele não está interessado numa eleição de verdade. Ele é da violência, ele é da ditadura. Paulo, abaixa um pouco a câmera. Ele é da violência, ele é da ditadura. Então, o que ele quer exatamente é justamente excluir. Se for na porrada, é na porrada. Foram os bolsomínios que deram tiros na caravana do Lula quando ela passou pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, é disso que nós estamos falando. E o Ciro Gomes? E por que o Ciro... Exatamente. O Bolsonaro faz isso, o que me espanta são os outros. É o Ciro. O que me espanta é a Marina, que depois vai falar alguma coisa. São pessoas de quem eu esperava mais compromissos com a democracia. Olha, a Marina... Que eu esperava menos, sabe? Menos oportunismo. Porque é claro que, vamos dizer assim, se alguém censura um adversário, é de um oportunismo assim escancarado. Você, que tem 1/10 da popularidade que ele tem, 1/5 da popularidade que ele tem, você, já que não pode falar, vamos aproveitar e, tira até essa tribuna daí, para ninguém lembrar que ele está ausente. Quer dizer, é inacreditável isso. Eu chamo isso de canibalismo, porque isso sabe, aquela cena assim, você tem uma pessoa, as pessoas devoram você, não deixam vestígio de você e tentam pegar a sua força, que esse era o mito, né, do canibalismo, né? Você devorava um grande terreno para pegar a sua força. É isso que eles estão querendo fazer com o Lula. Você devora o lugar dele para pegar a sua força. É inacreditável. Para esconder a força do povo, né, do espectador. Daí você vê um debate que não tem o principal personagem. Alex, você não ficou surpreso? Uma outra... Oi. Não, eu ia perguntar se você não ficou surpreso com o fato de o Ciro, a Marina e outros não defenderem que o Brasil cumprisse as leis internacionais, que também são leis brasileiras? Claro, um grande absurdo. Agora, uma outra coisa que está acontecendo no debate sem o Lula é que o repertório do segundo debate parece que já esgotou. Esgotou, porque praticamente eles todos repetiram a mesma coisa que falaram das outras vezes, não é? Até mesmo o Boulos. O Boulos é um grande participante de debate, gosto muito dele, mas ele voltou a falar do negócio dos 50 tons de Temer, não é? O Ciro voltou a falar nos 68 milhões de devedores que ele vai tirar do SPC, né? A Marina, cada vez mais à direita, né? Até me lembrou
Marina Le Pen. Parece a Marina Le Pen. Ela toda hora cita Lava Jato, né? Disputa com Álvaro Dias quem é o maior amigo do Moro, né? Quer dizer, a Marina é cada vez mais à direita, né? E propostas, né? Propostas assim, o Álvaro Dias diz que em 2 anos o Brasil vai crescer 5%, quer dizer, tudo fora, né? Fora de qualquer parâmetro. Né? Então, fica um debate vazio, né? É um debate novo. Você acaba o debate e você não sabe o que sobrou, não sobrou nada do debate, hein, Paulo? O que sobra é a ausência, é o Lula. É o Lula que venceu mais uma vez por WO. O Haddad venceu por WO. Porque o que se destaca. Sabe qual que era? Eu não vi esse debate, porque eu acho que assim, eu não vou assistir um debate de uma eleição fake com candidatos fake, né? Ainda que seja uma obrigação. Mas a cena que ganhou o noticiário hoje é o Bolsonaro olhando a sua cola na mão, porque o cara é tão assim, sem conteúdo, que ele tem que escrever na mão que ele tem que responder. Então, esse é o destaque na imprensa. Léo, o Bolsonaro agora, ele está repetindo uma coisa que ele decorou. Ele não está sendo mais aquele Bolsonaro que ele era, entendeu? Que falava qualquer coisa. Ele está falando como quem decorou a lição. Deve ser o Paulo Guedes, que escreve os textos para ele, e ele repete. E tem umas coisas que ele escreve na mão, mas tudo que ele fala é assim, frases decoradas, e frases bem contidas. Ele não é o cara real que ele está sendo no debate. Claro. Já que você falou em Paulo Guedes, eu vou passar para o Paulo Moreira Leite para ele comentar a capa da Veja, dizendo: olha, o Brasil vai ser presidido por este homem, o Paulo Guedes. O que a Veja está querendo dizer? O homem do dinheiro é o Paulo Guedes, vai cuidar dos interesses dos ricos, dos milionários. O Bolsonaro vai botar a polícia em cima de movimento social. Ele não tem nenhuma ideia. Até a própria Veja mais ou menos pressupõe a seguinte ideia: olha, o Bolsonaro é muito burro, é uma topeira, mas é um cara que conseguiu os votos sendo idiota, falando estúpido, falando idiotices, mas fiquem tranquilos, porque o Paulo Guedes é um cara inteligente, podemos contar com o Paulo Guedes para fazer o nosso trabalho sujo. Isso sinalizou para mim, Paulo, que talvez a mídia já esteja abandonando o Alckmin e abraçando o Bolsonaro mesmo, né? Olha, eu acho que a mídia, assim como uma parcela do empresariado, a gente viu na semana passada, né? A própria CNI, ela está, sim, admitindo uma alternativa a Bolsonaro. E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que os compromissos do Bolsonaro com a democracia são nulos. São nulos. Ele tem uma orientação voltada para a violência, né? Para construir um regime autoritário. Então, essa é uma questão, e eu acho que, ao fazer essa capa, ao dizer que ele vai mandar, primeiro, está fazendo um tremendo favor ao Bolsonaro, né? Porque dá para o Bolsonaro um rosto completamente conservador, completamente impopular, quer dizer, são daquelas pessoas assim, são criminosos econômicos, né? Essa política é a política do Pinochet, né? Que só foi viável no Chile com milhares de mortos, com o aniquilamento físico da oposição, não aniquilamento político, aniquilamento físico da oposição. Uma geração de militantes, dirigentes de esquerda foi eliminada da vida do Chile para que esse sistema fosse construído, e a gente está vendo o que deu, O Chile hoje está tentando reconstruir, inclusive, ensino público, que perdeu, está tentando reconstruir a Previdência, que perdeu, e todas essas coisas. Agora, eu acho que essa é a tentativa, é dar um rosto palatável, porque existe um empresariado brasileiro que, assim, está inteiramente rompido com o país, que está voltado para os seus negócios, para os seus ganhos individuais, egoístas, para as suas sociedades com empresas multinacionais, para quem o Paulo Guedes parece ser uma alternativa. Não tem mais nada a ver com o país. É alternativa para o enriquecimento individual dessas pessoas, que não tem mais compromisso. Aquele empresariado que tinha um compromisso com o desenvolvimento do país, que tinha algum compromisso assim, com um projeto social, está calado, não existe, porque o Paulo Guedes não fala para ele fala para esse aí. Exatamente. Alex, você viu essa capa da Veja? Você tem alguma análise? Você acha que já é um movimento da mídia alinhada ao golpe de rifar o Alckmin e abraçar o Bolsonaro, não? Olha, é o seguinte, o editorial que acompanha essa capa, o editorial da Veja, que é uma revista falida, né? Sabemos que é uma revista que está prestes a falir, né? No editorial, o que a Veja afirma é que
As ideias do Paulo Guedes são boas, o que é assustador, porque as ideias do Paulo Guedes é vender o Brasil inteiro, além de outras barbaridades, né? Que as ideias do Paulo Guedes são boas, mas o personagem é errado, o personagem não é Bolsonaro. Então, no editorial, eles dizem que não apoiam Bolsonaro. Isso é o que eles dizem, não sei o que eles pensam. Agora, é assustador, porque uma revista falida, de uma editora falida, dirigida agora de fora do país, evidentemente, né, está na mão de uma consultoria americana e tudo, defender a venda do Brasil. Quer dizer, o senhor Paulo Guedes afirma ali na entrevista que o plano dele é convencer o Bolsonaro a vender todas as estatais, de todo o patrimônio, para juntar 1 trilhão e abater a nossa dívida. Quer dizer, ele quer vender o Brasil. É uma irresponsabilidade do tamanho do Brasil também, né? Isso é totalmente assustador. Agora, a revista Veja, que sofreu com a ditadura, né? Eu duvido que ela queira a ditadura de volta, porque a ditadura traz grandes prejuízos para censura, para jornais e revistas, né? Os jornais já viram o que sofremos dentro da ditadura, né? Não acredito que eles queiram de novo. Ou, bom, provavelmente a editora Abril nem vai sobreviver mais por muito tempo, né? Do jeito que está andando, né? Mas eu estou aqui com a fala do desculpa, gente, estou fechando o áudio aí, porque senão dá o eco. Dizendo que a direita brasileira praticamente pirou, né? Pirou. As pessoas realmente aí estão perdidas, perderam as referências e perderam o rumo, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar para essa questão da ONU, né? Vocês falaram, bom, provavelmente o Barroso vai caminhar numa direção. Tem uma pessoa aqui comentando muita coisa aqui, toda hora voltando com a mesma pergunta. Mas e a lei da ficha limpa? E a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa seria aplicável ao Lula se ele tivesse tido um julgamento justo, um processo padrão, se ele tivesse sido condenado num processo correto com base num crime, mas não. A lei da ficha limpa foi um instrumento forjado pela direita brasileira para tirar o Lula da eleição. Ele foi condenado sem provas, o julgamento em segunda instância foi apressado, todos vocês se lembram, né? Os 3 desembargadores votaram de maneira idêntica para reduzir o número de embargos, por isso mesmo que o Comitê de Direitos Humanos da ONU também chega à conclusão de que o Lula não está sendo submetido a um julgamento correto, a um julgamento justo. Cria-se a percepção crescente de que tudo isso foi feito, basicamente, para caçar os direitos políticos dele e tirá-lo das eleições. E mesmo que o julgamento tivesse sido mais ou menos correto, agora não importa. O que importa é o seguinte, com essa decisão da ONU, nada pode ser feito para tirar o Lula das eleições, porque é uma decisão liminar, obrigatório, cumpra-se. Não é isso, Paulo? Exatamente. E tem um ponto aí que eu acho que é importante, que assim, está resolvido. O Lula tem que estar na campanha. Essa é a decisão da ONU, essa questão que tem que ser encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, que cabe encaminhar uma decisão que envolve a justiça brasileira. E, vamos dizer assim, nesse momento, cabe lembrar, inclusive, o seguinte, uma coisa que eu queria, um acréscimo para as pessoas que estão muito preocupadas com a ficha limpa, é o seguinte, a ficha limpa tem prevê que se o candidato consegue provar que ele tem uma argumentação plausível para demonstrar a sua inocência, e é óbvio que essa argumentação, o Lula tem uma argumentação mais do que plausível para provar que ele não é dono do triplex, que ele não recebeu o triplex em troca de nada, é mais do que plausível, a gente sabe, por todos os detalhes que a gente não precisa entrar aqui, a pergunta é saber, ele vai conseguir fazer isso ou não? Né? Porque ele pode entrar com esse processo. O que nós estamos assistindo? Uma tentativa de fazer um julgamento sumário. O esforço da Raquel Dodge é fazer um julgamento sumário. O esforço do Barroso é fazer um julgamento sumário. A ONU está dizendo não. O Lula tem o direito de participar da eleição, tem o direito de ser candidato e de ter toda a liberdade igual aos outros. É até radical, porque assim, a ONU não deu liberdade para o Lula. O Lula continua preso, mas ele pode fazer a campanha preso. Esse é o sentido da resolução. Então, isso é muito importante. Ou seja, ela não entrou na questão mas falou assim, mas ele pode fazer a campanha.
ele tem direito a fazer campanha como os outros. Ô, Paulo, tem um comentário aqui do João Paulo dizendo assim que eu Leonardo, né, sou muito inocente porque acredito que o Barroso acatará a ONU, né? Na verdade, eu torço para que o Barroso acate a posição da ONU, porque se ele não acatar, ele estará descumprindo tratados internacionais e a própria lei brasileira. E o Barroso estará sujeito às penalidades da lei. Então, se o Barroso quiser se colocar como um fora da lei, ele pode, só que ele vai ter que arcar com as consequências. E, se ele ficar nessa posição de ilegalidade, ele abre um espaço de defesa também para a própria candidatura Lula. Então, eu acho que o Barroso hoje ele deve estar sem dormir. Se ele estava disposto a não acatar as decisões da ONU, ele deve estar na base ali do, sei lá, né? Porque realmente eu não posso antecipar a decisão dele. Mas eu, se estivesse no lugar dele, vamos imaginar, se eu fosse um cara totalmente alinhado com a Globo e fosse o Barroso hoje, eu ia falar assim, olha, o João Roberto Marinho, desculpa, cara, não vai dar para aceitar o seu pedido, porque agora não dá, eu não vou me colocar fora da lei, né, para atender um pedido seu. Então eu acho que hoje ele vive um dilema. Fala, Paulo. Eu queria falar, o Barroso, a Globo, falou hoje pela boca do Sardenberg. E a Globo disse que a resolução da ONU é fake news. Portanto, a Globo, com o Sardenberg, ela está autorizando o Barroso a fazer aquilo que provavelmente é sua vontade. É bom entender. Tem um jogo que eu acho que está muito... É um jogo de vários lances. Um lance é o seguinte, você esconde a notícia. Mas o mundo não é só a Globo, né? Exatamente. Mas, ou seja, a gente vive num mundo que está assim, a crise é política. Ou seja, você tem uma parte das pessoas que ficarão muito felizes em agradar a Globo e ponto. E vão se entender com a Globo. Agora, o país não é a Globo. Não é só a Globo. Portanto, você tem uma questão aí, e essa é a discussão que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai ficar fora da ONU? Qual que é? E você é um país pária? A gente vai ser, essa a perspectiva que a gente tem apenas para impedir uma candidatura. Fala, Alex. Ainda sobre a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa é uma lei inconstitucional porque colide com o artigo 5º da Constituição, né? Ela acaba com a liberdade de um condenado em segunda instância. O artigo 5º prevê a presunção de inocência. Então, é uma lei muito discutível. É uma lei que colide com a Constituição. Não podemos esquecer disso. Além do que, como disse o Paulo, ela mesma prevê, ela tem um antídoto contra ela, né? Ela tem uma brecha para escapar prevista por ela própria. Então, a lei da ficha limpa não são as tábuas de Moisés, que desceram ali do Monte Ararat e determine-se isso. Tem todas essas contingências e tem todos os recursos. E, além dessa pressão justa e correta do Comitê de Direitos Humanos da ONU, o próprio trâmite da candidatura Lula vai permitir com que ele siga em frente, porque há recursos e há prazos a serem obedecidos. E esses prazos vão ser obedecidos. Vence na quarta-feira o prazo para a defesa entrar com recurso, caso o Barroso impugnar. E aí são mais 7 dias. Então, esse trâmite permite que a candidatura Lula vá em frente. Eu acho que existe a possibilidade de o Barroso não impugnar. Não que eu seja inocente, porque eu acho que hoje o Barroso vive um dilema. A Roberta Lima está dizendo, a Globo trouxe o caos para o nosso país, a história se repete, Globo é inimiga do povo. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre a Raquel Dodge, né, porque a Raquel Dodge está sendo muito criticada, né, saíram várias reportagens, a Patrícia Faerman, jornalista do GGN, ligou para a PGR e perguntou-se, doutora Raquel Dodge, a senhora sempre nos seus pronunciamentos defendeu a adesão do Brasil aos tratados internacionais, inclusive de direitos humanos. Tem pronunciamentos públicos dela relacionados a isso. A senhora pretende comentar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU? Ela não respondeu, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que a Raquel Dodge está querendo encurtar o prazo de defesa do Lula, que ela se coloca também como inimiga do Lula, a tal ponto que ligou para o diretor da Polícia Federal para impedir a liberdade do Lula naquele dia. Como é que vocês veem a condução da Raquel Dodge, se ela pode mudar em algum ponto, tendo em vista que ela defendia tratados internacionais e agora existe uma determinação nesse sentido? Olha, essa eu acho que está assim num impasse, porque há registros
claros de uma posição contrária. Ela fazer agora aquilo que ela está sendo pressionada a fazer, que é ignorar a coisa da ONU e vamos que vamos para impedir a candidatura do Lula, não vou fingir isso aí, para ela pode ser um problema. Eu admito que aí pode haver alguma questão mais complicada, porque a pessoa não pode, a justiça, as pessoas podem mudar, mas para você mudar assim, da água para o vinho em tão pouco tempo, é complicado. É complicado. Em casos assim que não há, você não consegue ter aquela argumentação assim, não, é um outro caso, um dia estava chovendo, no outro não está, aquilo era o caso. É complicado. Então, eu acho aí uma coisa complicada. E eu queria só lembrar uma coisa, a situação está tão confusa, está tão assim, uma terra assim, que eu não sei se vocês viram hoje na Folha de São Paulo, o Demetrio Magnoli, um colunista conservador, um colunista alinhado com a Lava Jato e tudo isso, pedindo a revogação da lei da ficha limpa. Mas só depois das eleições. Exatamente. Mas olha só, a coisa está ficando... Ou seja, é um sinal de que, olha, está tudo incerto, né? As coisas não... Aquelas convicções, aquelas certezas estão acabando, sabe? Ou seja, eu acho que é isso que é o momento que a gente está vivendo. E nesse momento, mais uma vez, eu acho que é a oportunidade para, peraí, tem que reconciliar o país, e você não reconciliará o país. Você não vai pacificar o país sem o Lula. Essa é a questão. Como é que você vê as contradições da Raquel, Alex? A Raquel Dodge faz parte desse grupo de carcereiros do Lula, né? Ela já está integrada nesse grupo, né? Ela escancarou isso naquele dia 8 de julho, né? Com telefonemas, ela faz parte desse grupo de carcereiros. E o papel dela é de algozes. Ela é chefe dos algozes. Então, a chefe dos algozes mudar de posição a essa altura, eu acho muito difícil. Ela está lá para isso, para ser algoz. Mas até a ONU era de um jeito, depois da ONU pode ser de outro. Quem sabe? Quem sabe se a ONU não representa um fator de mudança? Eu queria trazer uma questão polêmica, colocada pelo Eugênio Aragão, no artigo dele, também na entrevista. Ele cita o Tribunal de Nuremberg, né, em que cria um parâmetro novo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que um nazista ele não pode simplesmente chegar e falar não, eu fiz porque era o Estado, era isso. No Tribunal de Nuremberg cria-se aquela questão de você ter a responsabilidade individual pelos que violam as leis, né? Então, por exemplo, o Eugênio Aragão estava mandando, a meu ver, um recado para os potenciais violadores. Acho que ele estava mandando um recado para o Barroso, para a Raquel, para qualquer pessoa que se coloque como para o Fachin, para a Carmen Lúcia. Por quê? Porque essas pessoas, se estiverem colocando o Brasil na condição de republiqueta, de pária internacional, o que elas estarão fazendo? Elas estarão transformando todos os brasileiros em cidadãos de quinta categoria, e mais ou menos como eram os cidadãos da África do Sul no apartheid. E havia, né, cidadãos brancos da África do Sul que eram boa gente, que eram contra o apartheid, mas isso todo mundo acaba sendo levado no pacote. Todo mundo vira racista, tal, se um país não respeita direitos humanos, né? Então, essas pessoas causariam um dano muito grande a todo mundo se colocassem o Brasil nessas condições. Alex, você que entende de Segunda Guerra, de história, de tudo isso, Paulo também entende, óbvio, mas como é que você vê essa questão da responsabilidade pessoal dos violadores da lei? Eu acho corretíssimo. É claro que a responsabilidade é pessoal, nada de eu recebi ordens para matar, mas você estava ali com o dedo no gatilho, você poderia não ter atirado, muita gente não atirou, e você atirou. Eu acho corretíssimo, acho que essas pessoas todas que você citou estão... pode ser, mas na verdade não há nada concreto para ser responsabilizado, a não ser vou jogar a biografia na lata do lixo, né? Não, isso é violação de direitos humanos. Nos aeroportos, esse tipo de coisa, entende? Agora, do ponto de vista assim, condenações e tal, eles estão acima de tudo, eles estão ali no Olimpo, né? Eles são Olimpo, não é? E o Poder Judiciário atualmente é o que manda no país. Então, as pessoas que estão lá no Olimpo mandando nos outros, né, dificilmente vão sofrer qualquer punição, façam o que façam. Alex, deixa eu só ler aqui o superchat do Sebastião. Ele diz, o Barroso sai de ministro para ser réu no Tribunal Internacional e a Globo vai ficar rindo dele. Paulo Guerreiro, se o Lula for eleito, se estiver preso, pode tomar posse? Pode tomar posse. Pode tomar posse. Inclusive, a tendência, a meu ver, é que se o Lula fosse eleito,
né, depois de preso, provavelmente aconteceria uma coisa muito simples, o processo seria anulado, né? Porque as pessoas só estão esperando a eleição passar para anular o processo, porque o processo não fica em pé. Alex está querendo falar, eu passo para o Paulo na sequência. Fala, Alex. Ou então assumiu o Haddad, entende? É uma chapa, né? A chapa é Lula Haddad. Então, muita gente, inclusive eu também, achava assim, não, mas aí o Lula, se de repente ele, no fim das contas, no fim de tudo, ele é impugnado, apesar de ter vencido a eleição, aí ele perde tudo. Não, mas tem o vice dele, que é o Haddad. Então, tem que pensar sempre que é a chapa, né? Há a possibilidade, a partir do dia 17, a chapa mudar, que é uma grande possibilidade, ou não, mas se acontecer da chapa prosseguir, etc., e acontecer alguma coisa com o Lula lá para frente, não precisa impugnar a eleição, nem assumir o segundo. O vice dele é o Haddad, né? Mas o Tancredo assumiu, então eu vejo assim. A chapa, na verdade, seria Lula-Manuela, né? Pelo menos é o que está combinado. Agora, a chapa atual, estou falando, a chapa atual. Mas essa chapa vai mudar, né? Ou será Lula-Manuela ou será Haddad-Manuela. Eu queria pedir para o Paulo comentar essa questão de Nuremberg. Se a gente pode ter um tribunal de Nuremberg no Brasil. Olha, a gente nunca teve. A gente nunca julgou nem a ditadura militar, nem os crimes da ditadura militar. Até agora foram as pessoas que foram condenadas, como, por exemplo, Ustra, ele foi condenado, mas não foi julgado. Ele é considerado torturador, considerado responsável pela tortura, mas não foi julgado, não cumpriu pena alguma. Então, até agora, nós nunca tivemos isso. Seria ótimo se tivesse, mas até agora nós nunca fizemos isso, o que ajuda a explicar o problema que a gente enfrenta hoje, essa história de impunidade, uma história em que as pessoas não são cobradas em sua responsabilidade. Então, eu acho que isso aí assim, isso trabalha contra. O que trabalha a favor, eu acho, eu volto a insistir, da importância de uma situação que você não tem referências, em que parece que todo o solo está contaminado, inclusive os candidatos estão se sabotando. O que eles fizeram ontem, a coisa de tirar a tribuna do Lula, a sabotagem da eleição da qual eles estão participando, a sabotagem de um debate do qual eles estão participando, mas, enfim, nisso aí, para quem procura um argumento, um pretexto, um pretexto para defender o Lula, a ONU deu esse argumento. Vamos colocar com muita simplicidade. Todas as pessoas, o Supremo, até agora, ele deu cobertura a todo abuso cometido contra o Lula. Ele, por 6-5, ele não abriu a porta da prisão. Ficou em silêncio quando teve aquela operação para impedir um habeas corpus assinado pelo Favretto. Tudo isso está acontecendo agora. A ONU está dizendo, olha, o Lula tem direitos, isso é uma resolução da ONU, e as pessoas que têm, assim, que precisam de um argumento novo, de uma nova situação, eu acho que essa é uma grande oportunidade. É assim que eu vejo essa história. Os outros, eu não vejo que eles vão querer mudar, porque eles não vão, eles vão se esconder atrás de quem diz que que diz falsamente, que essa resolução não tem importância, que isso aí não tem valor legal, que isso aí é uma conversa mole. A gente sabe, nós vivemos num país que a mídia tem esse poder aí. Agora, as pessoas sérias, que ainda existem, as pessoas que 6-5 não foi qualquer coisa, né? 6-5 é um placar que pode mudar. E você pode mudar para o outro lado, né? A única possibilidade, Léo e Paulo, que eu acho, dessas pessoas mudarem o pensamento, se tivesse realmente a mídia reproduzindo a importância disso. Se tivesse manchete no Estadão, na Folha, no Globo, o Brasil precisa cumprir a regulamentação. Se a TV Globo dissesse isso, você entendeu? Se tivesse esse clima, né, eles pensariam 2 vezes, né? Só que a própria mídia está abafando tudo, né? Então não se cria um clima. Mas eu acho que você está subestimando, Alex. Eu acho que... deixa eu só ler um comentário, só para responder. Eu vou voltar nesse teu ponto, mas só para dizer aqui para o Verlan, se o Lula vencer a eleição, quem passa a faixa? Dilma ou golpista? Já existe uma decisão de que a Dilma passe a faixa ao Lula numa cerimônia simbólica, que o Lula não receberia a faixa do golpista traidor da pátria, Michel Temer. Mas sobre o que o Alex fala, que os ministros só mudariam se a mídia conservadora estivesse gritando, não sei, eu acho que você está subestimando um pouco o papel das redes sociais, das pessoas, está tendo lulaço todo dia,
em todos os shoppings do Brasil, em todas as aglomerações públicas, as pessoas estão pedindo Lula lá, né? Falei dessa notícia nossa com 137 mil compartilhamentos, né? As pessoas sabem, e não é só o julgamento da Globo, da Folha e do Estado de São Paulo que importa, nem da Jovem Pan. Existe o julgamento diante da história. Essas pessoas já não conseguem mais andar na rua. Os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram um espaço reservado para eles no aeroporto de Brasília, porque eles não podem mais andar em avião, né? Aliás, tem um ponto, não podem mais circular, né, em aeroporto sem correr o risco de escracho. Tem um ponto que é muito importante, que a decisão da ONU não é só para atender aos interesses do Lula, né, porque o Lula tem o direito de ser votado, mas a decisão da ONU também fala que os brasileiros também devem ter o direito de votar, né, em todos os candidatos. Então, a decisão da ONU protege toda a população brasileira. Se os golpistas, se tivermos golpistas no Supremo decididos a violar a decisão da ONU, não vão estar só atingindo os direitos do Lula, vão estar atingindo os direitos de pelo menos 70 milhões de pessoas que pretendem votar no Lula. Então, você ficar contra 70 milhões de pessoas só porque a Globo quer é um risco, né? Ou porque a Globo, ou porque o Estado de São Paulo, ou porque a Folha. Então, esses golpistas estão em apuros, onde estiverem os golpistas, né? E a gente está vendo, a vida não está fácil para os golpistas, não. Todo dia, né, aquela profecia da Dilma de que não vai ficar pedra sobre pedra vai se realizando. Alô especial aqui para o grande Ricardo Miranda, sempre participando aqui das transmissões. Fala, Paulo. Não, eu acho que há uma mudança e a chance de mudança. A gente tem um problema que está fazendo uma crise. É uma eleição que está revelando bate, que ninguém ousa colocar a questão principal, que é a ausência do político que a população quer ver na disputa. E apareceu um caminho pacífico, tranquilo, acima dos partidos, acima de qualquer coisa, para garantir essa presença na eleição. Eu acho que essa é a questão que tem que ser valorizada. E eu acho que isso, os ministros podem compreender e podem alcançar. Eu acho que isso eles podem. Se eles vão fazer ou não, olha, realmente, eu não sou adivinho, a pressão da mídia pode ajudar, mas ela não vai fazer, porque ela está jogando contra. Agora, eles também sabem que a mídia hoje, ela não é um órgão que expressa a sociedade, ela sabe que a mídia expressa os seus interesses, mais do que ninguém, eles sabem qual é o jogo da mídia, então é outra coisa que eles estão vendo. E eu acho que aí criou-se uma coisa e vamos ver o que acontece. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Obrigado, Roberto, aqui no Superchat também. Vou passar para as considerações finais. Eu vou fechar aqui com um comentário aqui do Zé Benedito da Silva. Léo, agora é Lula. Papa, ONU e o povo. Ninguém vai segurar. Alex, considerações finais. Paulo, considerações finais. Quem quiser falar primeiro aí, antes da gente fechar o Boa Noite de hoje. Fala, Alex. Bom, é o seguinte, quarta-feira, né, que o Barroso vai dizer se impugna ou não, então vai ser uma semana de mais embates, né? O Pereirinha lá, o famoso advogado do Lula, deve estar dormindo lá no STF, montou acampamento lá no STF, porque toda hora ele... Né? Então, acho que vai ser mais uma semana consumida nesse... E eu espero que haja algum pedido do PT, alguma para examinar esse requerimento da ONU, né? Eu acho que deve haver alguma provocação ao STF na segunda-feira, é ou não é, Paulo? Não, eu vou dizer assim, essa é a questão para a semana. Temos uma novidade de bom tamanho no Brasil. A ONU disse que tem um erro na nossa eleição, que é preciso corrigir esse erro e dar liberdade para o candidato X. Todas as pessoas que conhecem o funcionamento da ONU, que acompanham isso, dizem, é uma decisão importante, é uma decisão que precisa ser acatada, e, é claro, precisa ser encaminhada pelo Supremo. Bem, é preciso que ela seja levada ao Supremo, que o Supremo seja provocado. Não podemos contar que o Barroso, que ele é relator dos pedidos de impugnação, ele não é necessariamente o relator desse caso. Porque esse caso é um outro caso. Esse caso é uma resolução da ONU que precisa ser encaminhada. Vou dizer assim, é um outro processo, é uma outra coisa, né? É um outro debate. O Barroso está nesse caso porque ele está no TSE. Estamos de uma discussão que tem que ser encaminhada pelo Supremo. É outra instância.
Precisa ser sim, e porque vai ajudar a fazer a discussão que tem que ser feita, que é a discussão da presunção da inocência, da liberdade, não é a discussão ali da ficha limpa, não é essa discussão que ela pode até ser, mas ela já é uma discussão fora daquele terreno que realmente é o terreno do Lula, que interessa o Lula, interessa ao Brasil. Maravilha, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Amanhã tem mais Boa Noite com a presença da Gisele aqui. É isso aí, gente. Um abração a todos vocês. Voltaremos amanhã. Valeu. Quem puder, assista o Eugênio e o Cristiano. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.